existe um jogo. Um jogo que fez uma verdadeira revolução no mundo dos games. Um jogo stealth, em terceira pessoa, onde o jogador precisa se infiltrar em bases inimigas a fim de cumprir uma missão super perigosa. Um jogo com ação, com mistério, com aventura, com uma lore impecável e super complexa. Eu estou falando de... Elche! Vamos lá. Isso que eu vou falar pode parecer um pouco absurdo para algumas pessoas, mas... existe um jogo do Che Guevara. Para vocês que não sabem quem é o Che Guevara, dando uma resumida bem resumida na história dele, o Che Guevara é um revolucionário que lutou na época da Revolução Cubana ao lado do Fidel Castro em 1953. Eu não tô aqui para falar se ele foi um herói ou se ele foi um vilão, até porque esse nunca foi o meu objetivo com esse canal, então por favor, não esperem que eu pegue um lado político nesse vídeo. O meu objetivo com esse vídeo é simplesmente comentar sobre esse jogo incrível que foi lançado dele pra Nokia. A minha ideia original pra esse vídeo era eu comprar um daqueles bonés da Revolução Cubana, sabe? Aqueles lá de comunismo, pra eu ficar com o clima bolivariano desse vídeo. Só que o boné mais barato que eu achei tava custando R$70, por incrível que pareça. Então, pra não deixar isso batido, eu resolvi providenciar. Vamos começar. Elche é um jogo criado pela Global Fun, e o objetivo desse jogo é ser um stealth onde você controla o Che Guevara na época da Revolução Cubana. O maior problema que eu encontro ao redor desse jogo é que você não encontra informação nenhuma sobre o desenvolvimento dele. Nem ao menos uma página na Wikipedia ele tem. Você só sabe que ele existe. Nem ao menos informações sobre a data em que ele foi lançado nós temos. Ou seja, por que eu tô analisando isso? E o que eu posso dizer sobre esse jogo? Vamos começar pelo básico, os controles. Elche é um caso bem engraçado pra falar a verdade, porque ele é o único jogo que eu já joguei onde os controles conseguem ser ótimos e horríveis ao mesmo tempo. O Che Guevara consegue andar para todos os lados com as setinhas do Nokia. Se você der 2 toques na direção em que você está andando, o Che Guevara consegue rolar para frente. Isso é tipo um dash. Ele é bem útil para você desviar de projéteis inimigos e para se locomover pelo cenário muito mais rápido. O botão 5 do Nokia é usado como o botão de ação do jogo. Com ele, você socorre os seus amigos, atira com as suas armas, recolhe vida, etc. No emulador que eu usei, o 5 está configurado como o botão F, mas isso depende do emulador em que o jogo está rodando. O botão lateral esquerdo é usado para confirmar coisas nos menus e trocar de armas. Quando você chega perto de uma pedra ou de algum barril, o Che Guevara fica abaixado, e se você tentar correr para cima do muro, você vai pular por cima dele. Até aí, tudo parece ótimo, não é mesmo? Então, apesar dos controles serem interessantes, nós precisamos lembrar que Elche é um jogo lançado para Nokia. Então fica muito difícil executar todos esses comandos complexos com esse celularzinho minúsculo aqui. Isso sem contar que se você estivesse jogando em um Nokia original, você teria que jogar tudo nessa resolução aqui. Confortável, né? Só que não. Mas tudo bem, esse problema só vai acontecer se você estiver jogando em um Nokia. Se você estiver usando um emulador de computador, esse problema é contornado. E eu digo emulador de computador porque eu joguei no meu celular e eu tive uma experiência tão ruim como se eu estivesse jogando em um Nokia. Outro problema dos controles é que existem situações onde o Che começa a grudar em todas as coisas que ficam pelo cenário. Isso atrapalha muito quando você quer passar de uma vez por um cenário que tem muitas coisas na tela. Fora isso, eu não encontro nenhum outro problema nos controles de Elche. Pra mim, o lado bom deles conseguiu compensar esse lado ruim. O jogo é formado na base de fases com o objetivo. Esses objetivos podem variar muito. Eles vão desde uma fase onde você anda de moto atirando em todo mundo precisando chegar em um lugar específico, até uma fase onde você precisa salvar os seus amigos guerrilheiros fazendo apenas o papel de um médico. Honestamente, eu adorei essa ideia. Isso faz com que o jogo tenha fases com temas muito variados, e isso ajuda muito na diversão que você vai ter com o jogo. Sobre as armas, o jogo é bem variado nesse quesito. Nós temos a pistola comum, um fuzil, uma sniper, uma bazuca, granadas e uma metralhadora. Todas as armas precisam de munição para serem usadas, que são recolhidas pelas fases.
Todas as armas possuem os seus prós e contras, tirando o fuzil que é perfeito. A pistola é muito fraca, mas ela tem munição infinita. A sniper pode acertar inimigos de qualquer ponto do mapa, mas a sua munição é muito difícil de ser encontrada. A bazuca é muito forte, mas muito lenta ao mesmo tempo. A metralhadora tem uma munição muito boa pelo cenário, mas ela também é muito desengonçada e bem fraca também. Enfim, o que eu quero dizer é que todas as armas são úteis. Eu gostei muito disso e eu também gostei da variedade das mesmas. Uma coisa que eu gostei em pontos nesse jogo é que para você poder atirar nos seus inimigos, você utiliza esse negócio aqui que eu vou chamar de mira. Quando você está andando pelo mapa, a mira fica invisível, mas quando você chega perto de algum inimigo, a mira foca nele e você consegue atirar nele. Eu creio que esse sistema foi colocado para os desenvolvedores tentarem contornar o fato do Nokia só ter um botão para mover o personagem, e eles fizeram um ótimo trabalho. Só que o problema é que essa mira de vez em quando acaba dando um desfoque do seu alvo principal, então muitas vezes o seu alvo é um inimigo e ela mira numa caixa. Mas pra falar a verdade, isso é uma coisa que não irrita tanto, até porque isso é bem raro de acontecer, e na maioria das vezes a mira vai funcionar muito bem. Uma coisa que precisa ser elogiada nesse jogo são os gráficos. Eu serei direto aqui, eu amo a pixel art desse jogo. Os soldados, os tiros, o cenário, tudo é desenhado e animado com muito capricho. As cores são vivas em todos os lugares e o jogo tem um valor artístico muito bom por cima disso. Eu tô falando isso porque até onde eu sei, existem duas versões desse jogo. A primeira é essa que eu tô mostrando pra vocês agora, e a segunda é essa, que nos mostra sprites muito maiores e muito mais detalhados do que o do jogo do Nokia. Infelizmente, se o jogo do Nokia já tem pouca informação, sobre essa outra versão não tem absolutamente nada sobre ela, além de um vídeo do YouTube jogando ela. Vocês viram que até agora eu só falei bem do jogo, não é mesmo? Então, tá na hora de começar com a porradaria, com aqueles criticismos que eu preciso dar, e eles não são poucos, viu? O primeiro deles é com relação aos gráficos. Ah, Indiano, mas você não tinha falado que os gráficos eram bons? Sim, eu falei, mas o meu problema não é com relação à beleza dos gráficos, mas sim com relação à repetição absurda deles pelas fases. Elche possui dois lugares onde as fases se habitam, ou em uma floresta ou em uma cidade. E cara, toda floresta é igual e toda cidade é igual. Isso acaba fazendo com que, apesar de divertidas, as fases não se tornem nem um pouco únicas no seu visual. Eu sei que eu pareço um reclamão aqui, mas com o tempo fica muito chato ficar vendo os mesmos sprites de novo em fases diferentes. Claro, as fases tentam fazer uma diferenciada com colorações diferentes, etc. Mas se você olhar bem, você vai ver que são os mesmos sprites, só que com um filtro diferente. Eu gostaria que esse jogo tivesse um pouco de identidade visual nas fases, senão elas acabam ficando todas iguais e muito chatas. O meu segundo criticismo é com relação a essa música infernal de fundo. Pois é, a música da primeira fase é a mesma música da segunda, que é a mesma música da terceira, que é... vocês entenderam. Elche é um jogo que usa a mesma música para todas as fases do jogo. Toda vez que eu pensava, não, agora vai tocar uma musiquinha diferente, essa vez nunca chegava, e eu acabava ficando com essa música repetida. As únicas músicas diferentes que existem no jogo são a música do menu e a música de quando você toma um game over e continua jogando, porque fora isso, você sempre vai ficar com a mesma música por todas as fases. Eu me pergunto como que eles deixaram um erro desse acontecer, sendo que no próprio Nokia nós tínhamos o exemplo de um jogo chamado Soul of Darkness, que tinha músicas diferentes para todas as fases, e adivinha só, elas eram boas. O problema de Elche não é nem que as músicas são ruins, pelo contrário, se você parar pra ouvir, elas são até boas, mas o problema é que o jogo fica repetindo elas o tempo todo, e você sempre vai ficar escutando essa mesma música de fundo. Sobre os chefes, olha, eu não tenho nem muito o que dizer. Sabe por quê? Porque Elche é um jogo que não tem muitos chefes. O jogo pode se resumir a você precisando cumprir missões pelas fases. E na primeira vez que eles decidiram colocar um chefe de verdade, eu posso dizer que foi a experiência mais frustrante que eu já tive na minha vida toda com videogame. Sim, eu estou falando dele, do chefe mais lendário da história dos games. Do chefe que deixa o Robotnik com medo. Eu estou falando dele. Gibão!
Esse chefe, meu amigo, é uma coisa absurda. Primeiro, que você não consegue matar ele só atirando no carro. Você só consegue matar ele usando granadas. Você precisa jogar as granadas no carro para fazer ele explodir. Até aí, tudo bem. Mas o problema é que o carro fica atravessando a tela em uma velocidade muito rápida, que acaba fazendo com que ou você jogue a granada muito cedo, ou você jogue ela tarde demais e ele vai embora. E o pior de tudo é que mesmo em alguns momentos pareça que você acertou, na verdade você não acertou. Tudo isso unido dessa música que não para nunca. Eu fiquei lutando contra esse lixo de chefe pelo menos uns 4 minutos até que eu finalmente consegui derrotar ele, quase estando prestes a desistir do jogo pelo tamanho que a batalha estava se estendendo. A batalha contra ele é extremamente demorada, chata e quase fez eu desistir do jogo. Outro problema que eu consegui encontrar aqui foi o fato de que o jogo não tem efeitos sonoros. Sim, é isso que vocês ouviram. Um jogo de tiro simplesmente não tem efeitos sonoros. Digo, ele até tem, mas ele é só o seu celular tremendo quando alguma coisa explode. Nada de voice actors, barulho de tiro, nada além do seu celular tremendo quando alguma coisa explode. Bela bosta, hein? Enfim, pessoal, LT é um jogo que não tem muitos problemas, mas os problemas que ele tem são muito difíceis de engolir. Sério, cara, um jogo de Java que fica repetindo a mesma música por todas as fases é foda, hein? A sensação que eu tenho jogando ele é que LT se parece com uma briga eterna entre as qualidades querendo que o jogo seja bom e os defeitos não deixando. Na minha concepção, as qualidades acabaram ganhando dos defeitos. LT é um jogo bem divertido e desafiador, e independente da sua posição política, eu digo que vale sim a pena você dar uma chance pra ele, mesmo com ele tendo todos esses defeitos que eu citei. E é por isso que, pra mim, LT ganha um bom. Bom, e é tudo isso por hoje, amigos. Não esqueça de deixar seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição se vocês gostaram do meu canal. O nosso servidor no Discord tá aí na descrição se vocês quiserem ver. E como hoje é 1 de setembro, como eu avisei lá no meu vídeo do Festa do Chá, eu voltei para as minhas redes sociais, pro Twitter e pro Discord. Então se vocês quiserem dar uma passada lá, eu recomendo. O primeiro Tenente Alan acabou de fazer uma espécie de reforma no servidor. Ele colocou bots, colocou mudar, colocou emoji, colocou um monte de coisa legal lá. Eu recomendo que vocês deem uma olhada porque seria muito legal se vocês participassem dessa comunidade que está sendo criada agora. E só para avisar vocês, eu vou tentar fazer vídeos com um pouco mais de frequência aqui no canal. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer isso pelo menos, para ver o que dá. No fim, é só isso mesmo, meus amigos. Um beijo do indiano e até a próxima.